Eu convido a todos a abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo de número 1, o livro da criação, hein? Nós vamos começar em Gênesis, hoje na pregação, vamos terminar em Apocalipse. É verdade, né? Não estou brincando, não. Nós vamos começar em Gênesis, no capítulo 1, e vamos a Apocalipse. É verdade. Interessante, agora que eu percebi isso. Gênesis capítulo 1, todos encontraram, é óbvio, né? Não tem como, né? Versículo 31, as escrituras dizem: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2, versículo de número 3. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Amém? Podemos orar novamente? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, mais uma vez, nós nos prostramos em espírito e em verdade, em sua presença, e pedimos que a tua graça venha sobre nós, Pai. Que a tua unção esteja sobre esse momento tão precioso, que é o momento que a tua palavra será entregue. O alimento espiritual das nossas almas estará sendo servido. E eis-me aqui como um garçom, um servo do Senhor, que o Senhor escolheu para estar aqui trazendo a tua palavra. Que todos possam estar assentados à mesa, dispostos a se alimentar desse alimento verdadeiro que nos dá a vida eterna. Nos mantém uma saúde espiritual e nos mantém dentro dos teus projetos, que são muito maiores que nossos planos. Eu peço que a tua unção permaneça sobre todos, e tanto eu, pregador, quanto ouvintes, possamos sair daqui renovados, fortalecidos, cheios da tua graça, em nome de Jesus. Amém? Vamos estudar então a palavra rapidamente. Irmãos, observaram, não sei se vocês observaram, mas vamos falar do número 7, como ele é citado nessa passagem. Observe que Deus fez então, em 6 dias trabalhou, e no sétimo ele santifica o sétimo dia, né? Então, tudo ele criou com 6 dias, e no sétimo ele santifica. Então houve 7 dias para ele criar e o dia que ele escolheu para descansar. Nesses 2 versículos nós vamos ver claramente 2 coisas, que o número 7 tem um sentido muito mais profundo do que nós imaginamos. Primeiro, que o número 7 ele é símbolo de 2 coisas durante toda a Bíblia. Ele é símbolo de perfeição e símbolo de plenitude. Grave isso. Toda vez que você vê o número 7 na Bíblia, ele é o simbolismo da perfeição e da plenitude. Amém? Você vai ver isso. Nós poderíamos pegar aí diversos versículos que a Bíblia fala, em diversos versículos, sobre o número 7. Para ser mais exato, 375 versículos bíblicos são citados o número 7. Mas em todos eles é o sentido de perfeição e plenitude, tá? Uma coisa ou outra, ou as 2 coisas juntas. Nesses 2 versículos especificamente que nós lemos aí, como introdução dessa mensagem, lá no versículo 31, você vai observar que, vamos ler de novo ali, ó. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era o que? Muito bom. Então, na tradução original do aramaico, que esse texto aqui, Gênesis, está em aramaico, viu? O original dele. Aí você busca na teologia estudar, e ele vai dizer que viu Deus que tudo era perfeito. Por isso que esse muito bom chega até nós, mas o original quer dizer perfeito, tá? É uma outra palavra que tem um sentido perfeito, mas que chega para nós como muito bom. Então Deus viu que tudo era perfeito. Glórias a Deus. Então ele no sétimo dia ele fecha tudo, olha, vê, né? E faz o que? Escolhe o sétimo dia para santificá-lo. E então você observa que o número 7, aí desses 7 dias que houve tudo isso, o número 7 significa a perfeição da criação, e o dia que ele santificou para descanso, que estava tudo completo, ou seja, estava pleno, o trabalho dele estava completado. Diga amém? Então o número 7, nesses sentidos aqui que nós lemos aqui, tem esses 2 sentidos, da plenitude, da perfeição e da plenitude. Da perfeição de ele ver que tudo estava perfeito, e até hoje a ciência fica louca com a perfeição da criação. Se nós trazemos vídeo aqui, como eu trago de vez em quando, de imagens fantásticas, né, sobre um mundo que ainda muitos nem conhecem ainda, o mundo aquático, o mundo aí em cima no universo, enfim, até onde a ciência já conhece, já é coisa maravilhosa demais. Então realmente, quando Deus viu tudo que ele fez, realmente ele viu que era tudo muito perfeito, era tudo muito bom. Então, nesse sentido, o número 7 tem essa expressão de mostrar para nós que
que ele é realmente o número da perfeição e o número da plenitude de Deus, tá bom? Amém? Ele é citado em outras passagens, como eu disse, mais especificamente em 375 versículos. Podia passarmos aqui o culto inteirinho, e talvez não teria tempo suficiente de nós narrarmos e explicarmos situação por situação que o número 7 é colocado. Então fica em resumo, fica aí, que ele simboliza a perfeição e a plenitude de Deus. Diga amém? Aleluia. Vamos então nos ater apenas em alguns pontos mais direcionados a essa mensagem que o Espírito Santo nos trouxe, entendimento para esse culto. Todos concordam? Amém? Então vamos lá. Na teologia também o número 7, isso na teologia. Eu fiz questão de trazer isso para os irmãos porque é uma coisa interessante para vocês também concluírem pela teologia. Na teologia o número 7, em relação à palavra de Deus, ela traz sentido entre a ligação dos céus com a terra. Justamente a união entre o céu e a terra, porque o céu é representado por três situações, por três pessoas, melhor se dizendo, perdão, Senhor. O céu é representado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Três. Quando fala então o número 7 na teologia, é o símbolo da união entre o céu e a terra, em que o céu se chegou à terra. É a Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando entre os homens. Amém? E agora, por que os três e os outros quatro? O que falta? Para mostrar essa unção, essa união, essa junção entre o céu e a terra, que não existe mais diferença. É justamente os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Amém? Então, ou seja, toda a terra unida, os 4 cantos da terra unidas, juntas aos céus, representado pelas três pessoas de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Isso é teologia, mas hoje não é aula de teologia. Amém? É apenas uma curiosidade para passar para os meus irmãos, tá? O que a teologia também concluiu a respeito do número 7, biblicamente falando. Amém? Vamos ao que mais importa, que é a revelação que Deus nos trouxe essa noite, para termos discernimento e assim sermos libertos, já que estamos no culto de libertação, e possamos crescer espiritualmente, como Ele deseja que nós todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Olha aí, a plenitude de Jesus Cristo, que Ele é a expressão do Pai aqui na terra. Amém? Então vamos aos fatos da mensagem de hoje. Estamos ligados aí? O número 7, dentro da visão de ser Ele realmente a plenitude, o símbolo da plenitude, nós temos que entender para isso, é que lá no Apocalipse, por exemplo, tá? Deus nos traz uma revelação profunda sobre a diversidade das igrejas de Jesus na terra. Você vai entender já já. Vamos procurar entender o seguinte: Jesus traz a João, quando ele se manifesta a João lá em Patmos, na ilha de Patmos. Você sabe da história, né? O Apocalipse foi escrito na velhice de João. Ele foi o único apóstolo que morreu realmente em velhice, como Jesus havia declarado ainda quando estava com os apóstolos, antes de ascender aos céus. Ele falou: olha, se eu quiser, esse ainda vai me ver em vida, né? Ou seja, vai me ver de novo. Jesus já estava ressurreto, né? Então realmente aconteceu de João vê-lo de novo, quando Jesus se manifesta a ele na ilha de Patmos, já João na velhice, sendo o único apóstolo que morreu de velhice, preso numa prisão, mas estava lá. E Deus então o levou, Jesus se manifesta a ele, e ali leva ele em espírito a ver coisas maravilhosas, que ele ficou espantado, e que dentro da sua visão, pela unção do Espírito Santo, nos traz a revelação de que ele viu, que é o livro do Apocalipse. Para quem não sabe, Apocalipse é livro da revelação. Amém? É o livro da revelação de Deus, assim como Gênesis é o livro do início, o livro da criação. Então o Apocalipse é o livro da revelação de Deus. Então ele escreve pelo Espírito de Deus o livro Apocalipse, e ali Jesus dá a ele uma ordem, que ele escrevesse tudo o que ele viu às 7 igrejas. Aí que eu queria que você chegasse a esse ponto: escrevesse tudo o que ele viu, a dirigir uma carta, um livro às 7 igrejas. E essa igreja significa a plenitude do que há de igrejas na terra. Porque aí esse é o grande mistério de Deus, que a gente não consegue discernir com a mente humana. Ele tem essa capacidade. Esse livro sagrado aqui, amado, antes de você nascer já existia. Antes de seu pai nascer já existia, antes de seu avô, tataravô, e assim vai, né? Esse livro sagrado aqui, ele já passou por gerações e gerações milenares.
e vai passar até a volta de Jesus. Só vai ser destruído quando o Espírito Santo não estiver mais na terra, porque não importa mais a palavra estar aqui na terra, porque nós vamos estar com ele. Amém, irmão? Então ele vai ser destruído realmente e vai ser queimado aqui na terra, porque não vai ser mais o Espírito Santo aqui para convencer ninguém. A igreja subiu, então o que vai restar vai ser aqueles que ficaram por desobediência e que agora o sangue de Jesus não salva mais eles. Vai ter que dar o próprio sangue para ser salvo na terceira e última vinda do Senhor, que é o dia final, né? Do juízo final, porque a segunda vinda de Jesus é o dia do arrebatamento. Ele só vem para a sua igreja, diga para nós, amém? Mas há uma terceira e última vinda de Jesus sobre a terra, em que todo olho verá, e essa é o dia do arrebatamento. Não é mais o arrebatamento, sim o dia do juízo final. E aí haverá salvação, sim, para aqueles que ainda conseguirem se manter. Não é pela fé, porque a fé já não vai estar mais no coração deles ali, né? O Espírito Santo não está mais ali, mas vai ter que, talvez pelo arrependimento, uma série de situações que vai acontecer, que não me importa muito isso aí, não importa estarmos com a igreja de Jesus lá nas bodas do Cordeiro, amém? Mas há um número que Deus já determinou que vai só ser salvo na terceira vinda também, mas amigo não, mas está difícil ser salvo pelo sangue dele, imagina pelo próprio sangue, amém? Então, quando os apóstolos perceberam nas mensagens de Jesus, ô Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Ele falou, isso para o homem é impossível. Então você vê o grau de dificuldade que vai haver de ser salvo pelo próprio sangue, é impossível. Vai haver, sabe lá quantos, né? Mas vai haver. Mas você quer pagar para ver isso? Não? Alguém quer pagar esse preço? Do próprio sangue? Então misericórdia, né? Então melhor a gente ser salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus, né? Amém? Então, quando Deus dá essa ordem, Jesus leva em espírito João e mostra a ele tudo que ele haveria de ver e escrever, essa carta é dirigida à totalidade, à plenitude da igreja de Jesus que haveria de estar na terra no final dos tempos. Então é uma carta direcionada para a igreja daquelas épocas, que só tinham 7 igrejas, em 7 lugares, mas de forma sábia aconteceu isso aí, porque os 7, para quem estivesse em espírito, entenderia que seria a totalidade das igrejas. Você imagina quantos milhões e milhões e milhões de igrejas tem na terra de Jesus Cristo. Eu não estou falando de placa nacional, lembrando que você individualmente é uma igreja de Jesus. Amém? Está compreendendo isso? Amém? Então vamos tentar discernir tudo que o Espírito Santo nos trouxe. Primeiro eu quero levá-los à leitura de Apocalipse, no capítulo de número 1, onde você vai ver a introdução dessa conversa de Jesus, já ressurreto, já subiu, agora voltou só para se manifestar a João, como ele havia dito que isso aconteceria. A introdução dessa revelação dada a João. Então vamos lá no capítulo 1. Diga para o teu irmão do lado, você gosta de Jesus? Ele falou que sim, falou que amém. Ele está dizendo que gosta da palavra. Então Jesus vai estar bastante junto agora com nós. Vamos ler bastante agora, amém? Vamos começar em Apocalipse, versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1. Vamos em frente, vamos parar, dar pausa por pausa, mas nós vamos até o versículo 20, para você ter ideia, amém? Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, muito mais feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aí você vê como uma introdução da revelação de Deus para João. Aqui confirma que há uma revelação de Jesus Cristo a João, amém? No versículo 4 até o versículo de número, deixa eu ver onde aqui que eu devo ir, até o versículo 8, vai ser João se manifestando às igrejas, tá? Aqui ele se manifesta na introdução do livro, do versículo 1 ao versículo 3, do 4 ao 8 ele vai estar dedicando uma introdução às igrejas. Então ele vai dizer, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do trono do seu trono. Observa o número 7 já aparecendo de novo aí, né? Tá?
O número 7 significa a plenitude de Deus sobre todas as coisas, né? E aqui nesse exato momento em que é citado o número 7, tá bom? E no versículo 5 ele fala da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou, e com o seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele poder, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os mesmos que o traspassaram, que os feriram, né? E todas as tribos, todos os povos de toda a terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha o que ele diz. Aí Jesus fecha o versículo 8 dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diga glórias a Deus. Agora daqui para frente, João vai estar dizendo o seguinte, no versículo 9 a seguir: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava eu na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, ou seja, preso, né? E pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no dia que ele visitou-me, né? E eu ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, aí é Jesus falando: o que vês, escreve num livro, e eu envio-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então aqui ele cita as 7 igrejas da época, e obviamente chegou até nós, porque todos nós somos igrejas. A plenitude de Deus é essa palavra chegar a todo cristão. Amém? E virei-me, no caso o João está dizendo, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés, com uma veste comprida e cingido pelo peito e com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como de lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, diga a palavra. Amém? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força maior resplandece, ou seja, um sol em que a gente não consegue nem olhar, né? E eu, quando ouvi, caí a seus pés, como morto. E ele me pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis-me aqui vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na mão da minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Glórias a Deus. Está bem claro isso aí, né, amados? Então Jesus se manifesta a ele. Então você viu 2 coisas. Você viu a introdução de quando Jesus aparece para ele, você vê o início da carta que ele escreve às 7 igrejas, e agora vamos às igrejas. Agora eu quero que você entenda o seguinte: fique em espírito, senão você não vai entender nada. O Apocalipse é o livro mais difícil de se compreender, amado. Se não for pelo Espírito Santo, você não compreende. Basta você entender o seguinte: tudo que eu vou ler aqui agora, não há como não ser. Deus é tão maravilhoso que essa carta, a igreja de Efésio, a igreja de Esmina, de Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia, a Laodiceia, ele falando com todas as igrejas. De cada um de nós tem dentro de nós, ou na nossa vida, tem uma situação dessas igrejas. Então Deus vai falar agora com suas igrejas, e presta atenção que isso aqui é um alerta de Deus para a salvação eterna. Quem tem ouvidos, se quer ser salvo, ouça, tá bom? Que é uma carta dirigida às igrejas do Senhor Jesus sobre a terra.
Então o número 7 vai mostrar a plenitude. É qualquer um que pegar essa carta, essas cartas e ler, em alguma dessas situações vai estar. Sim, vai estar. Não adianta você dizer que está fora de uma delas que não está, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que fez. Amém? Em qualquer uma dessas situações nós estamos, pode ter certeza disso. Então agora convém você que está ouvindo as Escrituras Sagradas, a mensagem desta noite, que você reflita sobre a sua vida e acorde enquanto é tempo. Porque esse livro aqui é um livro de alerta, é uma carta de alerta para quem quer ser salvo. Amém? Então vamos lá. Você não está buscando a Deus para ser salvo? Então agora é a hora de você definitivamente entender o que ele diz às suas igrejas, a cada um de nós. Amém? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. É uma carta dirigida à igreja de Éfeso. Amém? Essa é a primeira carta que é escrita. Vamos ler primeiro, depois eu vou tentar, pelo Espírito Santo, trazer para os irmãos aquilo que ele me revelou. Versículo 1, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, e na verdade não são. Tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Porém, ou seja, tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tenho ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vou ser bem objetivo, que o tempo não permite entrar em esmiuçar muito detalhadamente. Aí cada um vai estar na unção do Espírito Santo e vai trazer a mensagem para dentro de si, e o Espírito Santo vai revelar a você. Amém? Entenda o seguinte: a igreja de Éfeso, a igreja então das nações, escreve essa igreja. Aí eu sei das tuas obras, Deus está revelando, eu sei tudo, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho onisciência. Ele está dizendo isso. Igreja, eu tenho onisciência, eu sei tudo. Você não precisa ficar relatando, mostrando o que está fazendo, nem uma bandeirinha, porque eu estou vendo o seu trabalho, eu tenho visto a sua luta, que até sofre quando vem injustiças. Eu sei, igreja de Éfeso, meus filhos, eu sei disso, eu tenho esse pleno conhecimento. Mas, e sei até que vocês têm colocado a provas alguns que se dizem ser, mas não são. Achaste-os por mentirosos, e sofrestes, e tem paciência. Trabalhastes pelo meu nome e não se cansastes. Agora preste atenção, eu tenho algo contra ti, tenho uma acusação contra vocês. O espírito do diabo está vos acusando que vocês têm abandonado o primeiro amor. O primeiro amor, as primeiras obras que eu havia colocado em vosso coração. Procura lembrar-te onde caístes, aonde foi que você perdeu esse primeiro amor. Lembra-te e arrependa-te, e volta a praticar as boas obras. Quando não, se isso não acontecer, eu posso vir a qualquer momento e tirar o fôlego de vida de vocês. E aí? Né, amados? Ele fala isso bem claramente. Então, acho que a cada um vai discernir e ver o que Deus está falando sobre primeiras obras. Aí você tem que voltar lá ao primeiro amor, lembrar: nossa, eu era assim, eu era dedicado, eu pedi para o pastor me colocar num nome lá para ser obreiro, eu pedi para Deus fazer isso, eu queria que você, eu falei para Deus não abrir aquela porta, que eu ia ser um dizimista fiel, eu queria, sabe, eu era assim com Deus, eu levantava para orar de madrugada, eu jejuava, volte às primeiras obras, volte às primeiras obras, diz o Senhor. Amém? Enquanto há tempo, diz o Senhor. Amém? Então aí a igreja de Éfeso recebeu esse recado. Como o número 7 é universal, é a plenitude, a perfeição, ela chega até nós perfeita para que nós entendamos. Só que quem tem ouvido, disposição, sabe o que significa ter ouvido? Ouça. É quem tem disposição de ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Amém? Então vamos seguir aqui. Para vocês entenderem um pouco de teologia, no versículo 6, versículo 6 mesmo, deixa eu ver aqui.
Cadê a igreja de Éfeso? Ah, sim. No versículo de número 5 fala dos nicolaítas. Deixa eu ver aqui. Versículo: tens, porém, que aborrece sobre as obras dos nicolaítas. Então, veja bem, essa questão dos nicolaítas aí é um povo que tinha... A palavra nicolaítas significa literalmente dominador do povo, tá? Então, o que o Espírito Santo está revelando à igreja de Éfeso naquela ocasião, e chega até nós também, além de abandonar a primeira obra. E sabe por que abandonou a primeira obra? Porque alguém chegou em você e começou. Então, o Espírito Santo está falando assim, ó, cuidado com os nicolaítas. Eles são dominadores do povo. São pessoas usadas pelo diabo, que têm a famosa fama de chegar dentro das igrejas, ou na sua família, ou no meio que você vive, e ali, ó, e aí você, dando ouvido aos nicolaítas, você até se ira com pessoas assim. Eu não conheço essas pessoas, como falam, por que não oram em vez de falar? Ótimo, que bom que você sente assim, porque eu tenho visto que vocês têm realmente aqui, ó, eu tenho visto que vocês se aborrecem das obras dos nicolaítas. Então, para você entender o que Deus está falando aqui sobre os nicolaítas, era um povo que facilmente influenciava os judeus a praticarem coisas que aborrecem a Deus, tipo a participarem de festas mundanas, entendeu? Coisas que, isso não tem problema não, Deus fica tranquilo, Deus de vocês aí, Ele é legal pra caramba, fica tranquilo, você pode sim, curte isso aí. E aí, né, ou outras coisas. Estou dando um exemplo aqui, que os nicolaítas faziam com os israelitas, e muitos eram irados com aquilo, mas facilmente influenciados. Então Deus se revela a João dizendo, a igreja de Éfeso, eu estou vendo todo o trabalho dela, o esforço dela, mas duas coisas me entristeceram, e que ela está sendo acusada, e eu vou ter a qualquer momento que julgar essa causa. Está entendendo, igreja? Aí cada um veja o que está acontecendo com a sua própria vida, porque o Espírito Santo manda dizer com autoridade. Cada um que está ouvindo essa mensagem, até os que estão lá no vídeo, que vão ouvir essa mensagem daqui 1 ano, 10 anos, sei lá quantos anos, que vai ficar lá no YouTube, quando alguém ouvir, vai estar dentro desse contexto, de uma dessas igrejas. Não adianta mais. O que tem que fazer é buscar Deus e falar, peraí, fazer o que Jesus está dizendo aqui, ó, arrependa-te antes que eu venha, que eu julgue a sua causa, que eu venha e te retire o fôlego. Isso vai acontecer a qualquer momento com qualquer um. Amém, igreja? Então é isso que eu estou dizendo. Então ele fala, volte às primeiras obras, que é uma das acusações que o inimigo está fazendo. Você deixou as primeiras obras, o primeiro amor, né? Aquele amor de fazer as coisas incondicionalmente, porque quer fazer, porque tem desejo de fazer, porque tem prazer em fazer, não porque você está escalado, porque você faz isso, porque é obrigado. Não, ninguém faz nada obrigado para Jesus, até porque ele desceu livremente, com sua livre e espontânea vontade da glória, abandonou a glória dele para se fazer homem e habitar entre nós e morrer por nós. Ele fez isso por amor. Amém? Então ninguém faça nada obrigado por Deus. Hoje tem que devolver meu dízimo. Ai, que saco, podia usar isso aqui para outra coisa. Vá usar então, por favor, vá usar. Mas quando acontecer algo que o inimigo vencer pelo cansaço de tanto clamar para Deus, para a justiça, e a mão pesar em cima da tua área, da tua vida, você vai se lembrar que um dia Deus te alertou. Amém, igreja? Entenda isso. Eu estou dando esse exemplo, mas pode ser um monte, qualquer exemplo, amado. Qualquer situação que nós estamos vivendo, Deus está falando, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Amém? Ok? Então vamos seguir em frente. Tá, eu só falei de uma igreja, são 9 sim, tem que sim, são 7 igrejas. Vamos tentar passar mais rápido então. Vamos para a segunda igreja, a igreja diz em Esmina, do versículo 8 ao 11. Estamos ligados aí? Amém. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreva: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras, e da tribulação e da pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui não foi uma revelação para aquele povo. Ser fiel, pois, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer receberá o dano, não receberá o dano da segunda morte. Diga glórias a Deus. Vamos tentar entender o que Deus está dizendo para as igrejas de Esmina e o que diz para hoje para nós aqui. Uma igreja simboliza, essa igreja de Esmina, é uma igreja que tinha
um problema sério de dificuldades financeiras. E uma pessoa com dificuldade financeira, na igreja, no caso, agora me refiro individual aqui, ela é tentada a cometer vários erros para sair dessa dificuldade. Amém, amém? Presta bem atenção, onde você trabalha, o que você faz, enfim. Uma pessoa que está em dificuldades financeiras, como a igreja de Esmina era, uma igreja pobre, uma igreja com bastante dificuldade, ela era muito tentada a fazer as coisas erradas. E Deus está alertando aqui, ó. Jesus os incentiva a continuarem firmes. Amém? Vou ler de novo para você entender nessa visão agora. Eu sei das tuas obras, versículo 9, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Ou seja, não é o que você pensa. No plano espiritual você pode ter certeza. Não importa a dificuldade que você está passando aqui na terra, igreja, você é rico no plano espiritual. Amém? Não importa a dificuldade, não importa. Vamos seguir, depois eu falo, se Deus me tocar de dar uma testemunha, eu falo de uma coisa que aconteceu também ontem. Mas vamos em frente aqui. Então, mas eu sei da tribulação, isso, Senhor, das tuas obras, do teu esforço, da tribulação que você vive e da pobreza, mas tu és rico. E aí então ele vai dizer: dado pela fêmea daqueles que se dizem judeus, mas não são, e são na verdade sinagogas de Satanás. Ou seja, dentro das igrejas existe muito isso aí, né, amados? Pessoas que se aproveitam, né? Às vezes até um suposto cristão, que na verdade é um crente, faz lá, não tem problema não, dá uma ajeitadinha lá que vai dar tudo certo. Deus não liga para isso não. Esses na verdade são sinagogas de Satanás que estão no meio do povo, induzindo-os ao erro. Então Deus está dizendo: olha, fica firme, permaneça até o fim, porque você não é pobre, coisa nenhuma, você é rico. Diga amém? Então esse é um exemplo que Deus está dando para a igreja de Esmina e vale para nós. A terceira carta é para a igreja de Pérgamo. O tempo realmente não permite eu ficar muito detalhando aqui, mas você está em espírito? O Espírito Santo já está testificando no teu coração. Do versículo 12 ao 17 é uma carta à igreja de Pérgamo. Vamos ler para depois tentar esclarecer com mais objetividade. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei das tuas obras e onde habitais, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Diga, umas poucas coisas. Amém? Você tem umas pequenas acusações contra essa igreja. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, igreja de Pérgamo, eu sei que você está localizado num lugar perigoso, vocês estão aí num lugar que realmente é de risco, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas tem certos lugares aqui no mundo que são terríveis, né? Às vezes somos obrigados a entrar num trabalho, alguma coisa, aonde você vê que é um covil mesmo, né? E Pérgamo, para você ter ideia do que o Espírito Santo está tentando nos trazer aqui, era uma igreja localizada na capital da idolatria. O templo que foi construído lá era um templo enorme do imperador romano da época, o qual mandou fazer um templo em homenagem a ele, para a adoração dele. Para você ter ideia, entendeu? Porque os imperadores se achavam deuses, assim como faraós e tudo mais. Amém? Então, nessa época aqui, a igreja de Pérgamo estava bem na capital da idolatria, do paganismo, porque era onde havia um templo enorme de adoração ao imperador, que é a imagem que ele mandou fazer e tudo mais. Então, o que Deus está dizendo aqui para escrever para aquela igreja, e chega até nós, é falar: olha, eu sei o meio que você convive, eu sei que não é fácil, eu tenho visto as tuas obras. Amém, igreja? Mas, olha, o que é mais importante é que vocês não têm negado a fé. Eu tenho observado que vocês não negam a fé. Aí ele vai dizer assim: mas tem algumas coisas contra você, poucas coisas, mas tem. Ou seja, tem algumas acusações que veio contra vocês, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, vocês vão entender já já, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei contra ti, e contra eles batalharei, com espada da minha boca. Agora quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, onde na pedra branca haverá um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Diga amém?
Então você vai entender agora um pouquinho mais dessa igreja de Pérgamo. Já expliquei que ela era uma igreja localizada na idolatria. Então você traz para você isso aí, ó. Às vezes um trabalho que você vive, um meio onde você reside, talvez ali, a região, enfim, você pode buscar aí entendimento que Deus vai estar falando com você, ou com alguém aqui. Eu sei tudo isso. Agora ele vai dizer o seguinte, vigia, porque eu sei que vocês têm lutado, têm se esforçado para manter minha palavra, continuem firmes e vigilantes, mas tem umas coisas que acusam vocês ainda, porque essa questão da doutrina de Balaão, para quem não sabe, citada no versículo 14, que eu li há pouco, é a seguinte, era uma doutrina que misturava o religioso com o material, porque ligar a Deus, amados, diga para o teu irmão do lado, ligar a Deus com prosperidade material, é a doutrina de Balaão. Entende agora o mistério? E tem muitos assim, amados, na terra, que estão aí lutando, realmente estão habitando o lugar e tal, mas essas pessoas, essas igrejas, elas estão confundindo buscar a Deus na prosperidade, ou seja, que prosperidade material está ligada a Deus. Nada a ver, amados. Senão Deus falaria isso na palavra dele. Ele fala o contrário, que você vai ter dificuldade, vai ter luta, a seguir ele é porta estreita. Não é pecado ser próspero, amados, mas se apegar à prosperidade, a busca desenfreada da riqueza, da prosperidade terrena, nada tem a ver com os objetivos de Deus. Está compreendendo isso? Então a acusação que havia sobre a igreja de Pérgamo é porque ela estava em meio o bom é que ela estava no meio do império satânico, ou seja, onde o mal habitava, mas ela mantinha-se firme. Só que tinha um detalhe, às vezes ela confundia buscar Deus por causa de prosperidade. Esse é o ponto, que é uma pequena acusação, mas é séria, a qual Deus quer que nós nunca tenhamos. Nunca busque a Deus por causa de coisas materiais. Ligar a Deus à prosperidade terrena, material, é um engano totalmente equivocado, que vai te frustrar, vai tirar você da presença de Deus, porque aí você vê um dando testemunho, vê outro dando, aí comigo não acontece, e acontece, daqui a pouco você é um daqueles que vai falar assim, eu me revoltei com Deus, porque eu busquei, eu vi todo mundo prosperando, todo mundo, e a mim não. Pera aí, calma aí, alto lá. Amém, igreja? A salvação é individual, e você tem que ver o que Deus está fazendo para você, não o que Ele está fazendo para os outros. Os outros, cada um ele tem um plano, cada um tem um plano. Amém, igreja? Então essa era a acusação pequena, mas tinha uma acusação sobre a igreja de Pérgamo, que você possa trazer para você e verificar isso, não deixar isso acontecer na tua vida nunca. Apocalipse 2, do versículo 18 ao versículo 29, meu Deus, 9 e 14, vamos em frente. Ao anjo da igreja de Tiatira, é a igreja de Tiatira agora, amém? Do 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha aí que bom, hein? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e ela não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, sobre os que adulteram com ela virão grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas próprias obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende até que eu venha, e ao que vencer, guardar até o fim, guarde as minhas obras até o fim, e eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiros, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos tentar entender rapidamente o que Deus está querendo dizer sobre a igreja de Tiatira.
Essa igreja, amado, era muito ativa em suas obras. Nossa, é uma igreja que, olha, fazia por fazer mesmo, fazia o máximo pela igreja de Jesus. Mas sabe por que fazia, igreja? Porque tinha condições de fazer. Presta atenção, era uma igreja rica, era um centro comercial com maior riqueza da Ásia, era um centro comercial, tinha uma situação muito estabilizada e queria levar o cristianismo através da forma material, em que podia permitir algumas coisas, né? Deus até permitia, mas algumas coisas, só que havia acusações sobre eles. Então eles tinham tantas coisas materiais, eles eram tão bem estabilizados, aquela igreja, que eles faziam obras assim até mais do que começaram a fazer. Começaram fazendo X, já estavam fazendo 3, 4 vezes aquele X. Só que eles tinham um problema sério. Eles faziam aquilo primeiro porque tinham condições, glórias a Deus, porque tinham condições, mas havia um problema entre eles, que é o que Deus Jesus fala aqui, ó. Há um problema entre vocês, que vocês estão dando abertura para que Jezabel convence vocês a fazer coisas. Sabe quem são essas igrejas aqui no século 21, amado? São as pessoas que facilmente são induzidas a aceitar coisas que entristecem o Espírito de Deus. Você entende, amados? Sabe aquelas pessoas que falam assim, o que tem? Não tem problema fazer isso não. É a mesma coisa que uma outra igreja escolhida há pouco. Mas essa aqui então, ela estava fazendo até mais do que começou as boas obras. Porém havia uma acusação séria, que ela era facilmente induzida por Jezabel, pelo espírito de Jezabel, a cometer atos que realmente entristeciam o coração de Deus. E, tá bom? Então tá aí, um conselho para a igreja de Tiatira. Vamos para outra igreja que é a antepenúltima, Filadélfia, Sardes, do capítulo 3, do versículo 1 ao 6, meu Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreva: isto diz os que têm 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, ainda tem um pouquinho de vida aí, não tem? Está respirando? Então está em erro, mas está ali respirando. Ainda crê, não crê em Deus? Então, fique vigilante com o resto que ainda existe em você de fé, tá? Para que não morra, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Se não vigiares, virei contra ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, como andarão e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quando quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos tentar entender a igreja de Sardes. Ela é uma igreja que se tornou muito orgulhosa. Deus falou no meu coração e eu busquei entendimento, porque ela tinha um poder aquisitivo muito alto, em razão de ser a capital da lã. A indústria de lã era lá em Sardes. Então ali saía para toda a Ásia, exportação, vendia para toda a Ásia praticamente as confecções de lã. E eram vestes coloridas, as lãs eram trabalhadas já em processo industrial. Então a igreja de Sardes ela está localizada a um lugar também muito, muito bem aquisitivo. Só que eles tinham um certo orgulho daquela cidade. Até os próprios cristãos também, que viviam naquela cidade, naquela região, tinham um certo orgulho disso aí tudo. E esse orgulho acabou sendo, na verdade, uma pedra de tropeço para eles. É por isso que Jesus fala, olha, em vez de vocês se orgulharem dessas coisas aí que vocês fazem aí, né, se orgulhem de ter vestes brancas no plano espiritual. Amém, igreja? Então eles tinham esse certo orgulho. Então a igreja que é um pouco orgulhosa, por exemplo, que igreja se congrega? Eu congrego na igreja, fala assim com uma boca, como se aquela igreja fosse o principal foco dele ser cristão. Você já viu isso já em algum lugar? Eu já vi isso. Eu já vi até o oposto. Onde você congrega? Na igreja diz assim, onde nunca ouvi falar. E o dono dela, você já ouviu falar? Jesus Cristo? Não, esse sim. Eu só te falei a placa porque você me perguntou. Porque eu sou cristão. Eu não estou relacionado à placa.
Ah, não, porque eu congrego na igreja tal. Olha só, como essa igreja tal tem mais importância que o nome dela. Isso chama-se orgulho. E é isso que Deus está revelando aqui para a igreja de Sardes. Olha, você é muito orgulhosa das coisas que você mostra para o restante. Só que ao invés de se preocupar com esses detalhes, deveria se preocupar com outra coisa, com as suas vestes espirituais. Ele fala de vestes brancas justamente porque a fama de Sardes, não da igreja, mas da cidade, era exportar vestes coloridas, lã coloridas, entendeu? Roupas coloridas de lã. Então eles tinham essa fama de ser a capital lá naquela região da Ásia. Então Jesus fala, quebra esse orgulho, Deus dizendo lá, tira esse orgulho todo aí. Mas se vocês estão pensando que é assim que vocês vão chegar no reino de Deus, não é não. Há uma acusação sobre vocês. Vocês se sentem muito orgulhosos. Tem condições de ajudar outras igrejas e não ajudam. Amém? Esse é o ponto que tinha uma acusação sobre a igreja de Sardes. E para finalizar, quase finalizando, na penúltima, vamos à igreja de Filadélfia. Ah, igreja, eu queria ser a igreja de Filadélfia. Todos nós deveríamos buscar ser a igreja de Filadélfia. É a única igreja das 7 igrejas citadas que não há uma acusação sequer. Sabia disso? Vamos lá? Capítulo 3, versículo 7 ao 13. Eu queria ser de coração, mas para isso temos que buscar arrependimento e perfeição. Amém, amém? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 7 ao 13. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis o que eu farei da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham até vocês, e adorem e prostrados aos teus pés, e saibam que eu amo Filadélfia, que eu te amo. Amém? Como guardastes a palavra da minha boca, da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu nome, do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a igreja maravilhosa, né, amados? Filadélfia era uma cidade pequena. Agora eu quero que você entenda como Deus ama as coisas simples. Vê que ele elogia a igreja de Filadélfia, que não há nenhuma acusação sobre a igreja de Filadélfia. Agora entenda o que era a igreja de Filadélfia. Era uma cidade pequenininha, uma das menores cidades da Ásia, e era a menor igreja da época. A igreja de Filadélfia era a menor, a mais pobre delas, por incrível que pareça. Ser pequeno não significa ser esquecido por Deus. Diga glórias a Deus. Qualquer um de nós aqui, se o inimigo tem falado, você é muito pequeno, você não tem autoridade para isso, você não pode, você não tem condições, o Espírito Santo vai dizer a você que sempre levou essa seta aí, ó. Ser pequeno não significa ser esquecido de Deus, e menos importante. Aliás, a única igreja que não tinha nenhuma acusação de Satanás contra ela era essa igreja pequena de Filadélfia. Diga glórias a Deus. Então, amados, de todas as igrejas, essa era que é a mais agradável ao Senhor, pois ela era muito perseguida, mas nunca negou a sua fé, nunca abandonou a fé cristã. Ela mantinha o amor fraternal entre eles, que era tremendo. Aliás, para quem não sabe, Filadélfia significa, traduzido literalmente, amor entre irmãos. Olha só, o nome de Filadélfia não é por acaso, né? A cidade tinha esse nome traduzido, amor entre irmãos. E justamente nessa igreja onde tinha esse nome, Filadélfia, é a igreja que mais tinha um amor ágape entre eles. Glórias a Deus, né, amados? Então, essa igreja era a menor de todas, mas o amor fraternal predominava sobre ela. E quando Deus, lá no versículo 7, diz que Jesus tem a chave de Davi, ele quer justamente dizer que ele pode tanto admitir como excluir qualquer alma do reino de Deus. Quando ele fala a Filadélfia aqui, olha, versículo 7, aquele que tem, né, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, está dizendo o seguinte: olha, meu filho,
eu dei a ele a autoridade de tanto admitir quanto excluir do meu reino, disse Deus. Amém? Então, Filadélfia, fica firme, porque o temor te levou a você me agradar. Mantenha firme no temor e nunca perca o galardão que eu te dei. Que já está, segundo as Escrituras, está dizendo aqui claramente que o galardão já está reservado para essa igreja. E que no versículo de número 11 está dizendo que ele vem sem demora. Eis que eu venho sem demora, guarda então o que já tem preparado. Toma a tua coroa, ou seja, já está pronta a tua coroa, Filadélfia. É só você se manter firme na minha presença, diz o Senhor. Amém? Diga para o teu irmão do lado, perseverar. Essa é a chave. Amém? Finalmente, para nós finalizar, falta 5 minutos, a igreja de Laodiceia. Vamos lá, a igreja, a última igreja, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Estamos juntos? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. E não sabes, na verdade, que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É Jesus que está dizendo isso aí, viu, amados? Vocês acham o pastor bravo, às vezes, né? Então veja aí o que Jesus disse aí. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos à explicação rapidamente. Laodiceia era uma cidade, aliás, a mais rica de toda a Ásia. Essa era, sem dúvida, a mais rica. Eu falei aquela hora daquela outra igreja, mas me corrigindo aqui está o Espírito Santo. A Laodiceia, que era realmente a mais rica, a mais poderosa, porque ela era a capital mercantil. Ali envolvia, aquela outra envolvia só a indústria de lã. Essa aqui não, era a mais rica, porque todo o comércio de toda a Ásia passava por Laodiceia. Amém? Então está aí, ó. E os seus moradores, mesmo convertidos ao cristianismo, mantinham uma falsa sensação e uma certa confusão em sua mente de que bens material simbolizam a presença de Deus. Então, amados, os maiores erros desses moradores, desses cristãos de Laodiceia, era ter o conforto. O conforto traz ao crente uma estabilidade que torna esse tipo de crente materialista e confuso referente às questões espirituais. A questão do morno, você vai entender já já, é que naquela região havia fontes de águas minerais que eram na verdade mornas, e os viajantes, quando chegavam perto de Laodiceia, cansados da viagem com sede, viam aquela fonte, uma fonte de água, e olha, cristalina e mineral. Chegava para beber a água, não via fumaça, não via nada, é água para beber, né? Chegava lá, dava ânsia, porque era também, além de ser morna, ela era emética, ela causava ânsia de vômito. Você ouviu falar a palavra emética, né? Remédios eméticos são remédios que provocam vômitos, né? E aquela água provocava vômito. É por isso que Jesus fala que, olha, você não é nem quente nem frio, porque se você fosse quente, nesse sentido da igreja aqui de Laodiceia, das fontes de águas mornas, se você fosse quente, ninguém seria enganado. Ia chegar, opa, está sendo aquela água quente, não posso nem chegar lá, né? Mas ela deve ter utilidade para outras coisas. Se ela fosse fria, seria a água para beber, no sentido do que Deus escreve essa palavra. Está compreendendo? Amém? No sentido de que ele está escrevendo essa palavra para Laodiceia. Mas é morna, então é uma água que engana. Você pensa que pode beber dela, mas chega lá, ela é uma água morna e ainda é emética, ou seja, causa ânsia de vômito. Por isso que Jesus fala: quem dera fosse frio ou quente, porque sendo os mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Entenderam agora, igreja? Então, amados, é isso que Deus está mandando dizer à sua igreja. Deus conhece o coração de cada um de nós.
E se nós estamos com o fôlego dele ainda, é porque há esperança. Porque ele começou a boa obra em nossas vidas. Ninguém aqui se acuse, deixe de ser acusado, porque todos nós estamos caminhando num processo de transformação. E é de glória em glória, de passo em passo mesmo, que nós vamos ver a glória de Deus. Amém? O que nós não podemos é ficar olhando e acusando uns aos outros, sendo que nós mesmos temos que ser transformados ainda. E se mesmo sendo a igreja de Filadélfia, em que não há acusação nenhuma, não deixe de ser acusado. Continue do jeito que você está, buscando com toda a força da sua alma e orando. Como você diz, Filadélfia sabia da existência das igrejas e orava por todas as igrejas, intercedia. Não ficava vendo defeito de Laodiceia, de Pérgamo, ele ficava vendo defeito. Ele ficava orando, intercedendo. E Deus só se agradava da igreja de Filadélfia, porque ela era pequenininha, mas havia o poder dele ali, o amor entre irmãos. Amém? Então é isso que Deus está querendo dizer aqui, ó. Nem todos os casos que foram citados aqui, alguém de nós estamos passando, mas o inimigo está trabalhando para isso, para que você esteja incluído em uma dessas acusações. O que Deus quer que essa noite nós entendamos que Ele é o único que pode nos livrar desse mal. Basta nós perseverarmos e perseguirmos na busca do conhecimento e do entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Reflitamos tudo isso para que possamos ser verdadeiramente libertos de todo o laço, de todo o peso que o maligno causa no ser humano. Eu falo isso, por isso que o tema dessa noite é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Os que recebem essa palavra, se coloquem em pé, aplaudindo o Senhor. Aí a explicação que o Espírito de Deus trouxe à igreja. Você nunca mais será enganado se você vir o lado para o Senhor essa noite. Deus dá uma aula de ensinamento para nós a respeito de Apocalipse essa noite, em nome de Jesus. Que assim seja. Você que recebe a palavra essa noite, diga para o Senhor, diga: Senhor Deus, obrigado por me dar esse entendimento, pois eu saio desta igreja essa noite, convencido pelo Teu Espírito, que esta palavra veio do Teu coração para o meu coração, para que eu possa aplicar em minha vida e ter a minha alma salva, o meu nome escrito na eternidade como filho do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Glórias a Deus por isso. Então estenda as mãos aqui para o altar. Aliás, apresente tuas mãos aos céus de Deus. Diga: Senhor Deus, sobre essas mãos eu sei que o Teu poder está. Em nome de Jesus, eu tenho autoridade de expulsar todo o mal e também de abençoar, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer que seja abençoado. Diga amém. Então coloca as mãos sobre a tua cabeça e agora você vai expulsar mesmo de todas as áreas da tua vida, amado. Vai expulsando mesmo, com autoridade. Você não quer que a autoridade de Deus está sobre as tuas mãos, aí sobre a tua boca? Então diga com toda autoridade o que Jesus disse em Lucas 19:10. Eis que vos dei autoridade para vencer todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. Você crê nisso? Então usa o nome dele agora dizendo: em nome de Jesus, todo o mal que estava oculto sobre a minha vida e em todas as áreas, nesse momento, a unção de Deus entra com providência para destruir, desfazer todo o mal. E eu digo agora, na autoridade deste nome de Jesus Cristo: saia todo o mal. Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali
a partir daí, então, lhe atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Vou pedir que todos que pegaram a campanha da libertação se coloquem em pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus e falar com o nosso Deus a respeito da campanha. Você, irmão, que pegou a folha, você vai dizer: Senhor, não sei o nome ainda, mas o Senhor sabe que são as 2 vidas que entraram em conflito hoje, e eu estou aqui junto com o pastor nessa mesma fé de repreender esse espírito de morte na vida dos 2 e que haja entre eles a reconciliação, tá? E sejam libertos e salvos. Principalmente o que eu vou te passar o nome, que é a família evangélica, tá bom? Depois eu vou falar com você. Senhor, eis diante da tua presença, enquanto eu falo ao microfone, você ora a Deus e fala com o Senhor qual é o motivo da sua campanha. Senhor, eis-me aqui em tua presença, orando junto com os meus irmãos, cada um que pegar essa folha, estão entrando em campanha para um propósito.
ou da vida deles pessoal, ou para um terceiro. Que teu nome seja glorificado nessas vidas e que eles possam, Senhor, não deixar de cumprir esse propósito, esse voto, que é estar 7 semanas ouvindo tua palavra e essa causa entregue em tuas mãos e eles descansando, esperando no Senhor, pois verão a tua glória todos que creem no nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que o Senhor dará força a eles para virem e ouvir a tua palavra, enquanto o Senhor dá ordem a respeito da causa deles, em nome de Jesus. Para a tua glória eu verei eles dando testemunho e te glorificando em nome de Jesus. É o que eu profetizo para a tua exclusiva glória. Amém. Amém? Deu tempo de você falar com Deus os motivos da tua campanha. Então agora você faça a seguinte oração junto com os teus irmãos, incluindo você da internet. Ore assim, dizendo ao Senhor: Senhor Deus, no nome de Jesus, estou em tua presença. Acabei de apresentar o motivo da campanha pela qual inicio hoje. Estou agora em união de oração com os meus irmãos, para declarar junto com eles que nós estamos entregando em tuas mãos, porque confiamos em ti, sabemos que tu és o Senhor das nossas vidas. E é para a tua glória que eu falo isso publicamente, que eu cumprirei essa semana, porque o Senhor me dará a unção para completar essa campanha, e verei a glória do Senhor sobre esta causa, e darei testemunho, e o teu nome glorificado em nome de Jesus. Digo amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Eu concordo com a sua oração, com a vitória da sua campanha, porque sei que você está entregando na mão do Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro, que tem o todo o poder de trazer a vitória para os que creem em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Podemos sentar, preencher sua campanha depois de casa. Os da internet continuam buscando a gente até completar 7 semanas, em nome de Jesus, tá? Através do YouTube, no canal do YouTube, no próprio YouTube, na Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou no blog da igreja, que é a Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. Vou pedir que os irmãos que estão do segundo dia até o 7º também se coloquem em pé, os presentes e também os da internet, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Os que já estão em pé sabem que apresentaram no primeiro dia a campanha, já não é necessário repetir os motivos da campanha. Façam somente essa oração dizendo todos, digam: Senhor Deus, mais uma vez em tua presença estou, cumprindo esta campanha, porque tenho convicção, certeza, desde o primeiro dia que entreguei em tuas mãos, de que verei a vitória e o teu nome será glorificado. Eu já tomei posse desde o primeiro dia, agora só estou aguardando o Senhor me dar condições de testemunhar, porque o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, e eu confio em ti. Quem será envergonhado? Serão todos que tentam me derrotar ou derrotar essa campanha, coisa impossível, porque está em tuas mãos, e o Senhor é o Todo-Poderoso, e eu sim darei testemunho e glorificarei o teu nome através do nome de Jesus. Digam amém? Eu concordo com a sua vitória, como eu concordei lá no primeiro dia. Só peço a Deus que Ele continue dando força para que você cumpra esse propósito de estar orando e confiando e esperando no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Que você dê testemunho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Podemos assentar. Eu insisto em comentar, porque aqueles que não sabem, terminou a campanha, dobra a campanha e coloca no vaso de oração. Amém? Os demais que estão na internet, você não vai nos instruir como fazer com a campanha, ao término dela. Volte a falar comigo no meu e-mail, que eu vou orientar em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos.